consteladora tem uma regra que é uma lei sistêmica. Nós precisamos honrar quem veio antes de nós, para que a nossa vida prospere. E a constelação, ela deve ser honrada e lembrada que ela vem do povo Zulu. O povo Zulu foram os canalizadores da constelação, como eu estava falando. Claro que o Bert Helling tem, sim, um papel importante na constelação, porque foi graças a ele que o mundo inteiro conheceu a constelação, mas é necessário enfatizar que a constelação vem do povo Zulu, tá bom? Isso tem, não sou apenas eu que estou falando, existem relatos, pesquisas que falam sobre isso. Outros consteladores também sabem e falam a respeito disso, tá? A maioria, infelizmente, não falam, mas eu realmente preciso lembrar disso, porque honrar o povo Zulu. Depois pesquisem, depois me contem se vocês acharam alguma coisa interessante e tal. Amados, hoje nós iremos constelar o trabalho. Nós iremos constelar nossa querida Amanda. Bem-vinda ao grupo, Amanda. Quero que você fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Sinta-se à vontade para manifestar o que você desejar. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda. No momento estou fazendo uma pós-graduação em terapias holísticas, estou quase finalizando. Fiz curso de Reiki, de cristaloterapia, e aí agora comecei a trabalhar com isso, né? Para viver essa vida de autônoma não é fácil, mas comecei a postar nas redes, comecei a aparecer mais, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. E eu tenho uma certa dificuldade, eu sou artista também, faço mandalas, crochês, sou artista desde muito cedo, né, desde pequena, sempre gostei muito dessa área, e sempre me envolvi muito. Tentei a vida de autônoma nas artes, mas por 2 anos, mas foi muito difícil, não consegui angariar os clientes necessários, né, a quantidade de clientes necessárias para se sustentar, então foi bem difícil. Tinha um cliente ou outro que aparecia de vez em quando, mas também foi falta de divulgação minha, sabe? De aparecer mais, de postar mais, de mostrar o meu trabalho, né? E aí agora eu tô nessa nova jornada com as terapias, né? Estudei bastante para isso, estou estudando ainda, estou me melhorando e sempre tive muita dificuldade em ganhar dinheiro, né? Em ganhar dinheiro. Essa é uma dificuldade muito grande para mim, sabe? Trabalhar com aquilo que eu amo fazer e ganhar dinheiro com isso, né? Para ao ponto de você se sustentar e se virar sozinho, né? Então eu tenho essa dificuldade. É basicamente isso. O dinheiro é a fonte da vida. O dinheiro é a fonte da vida, é o leite materno, que nos alimenta até o último dia da nossa vida. Sem dinheiro, realmente, não conseguimos progredir em nada, nem mesmo na nossa espiritualidade. Muitas vezes, nós que somos mais voltados para esse lugar de autoconhecimento, nós buscamos nos desenvolver espiritualmente. Mas existe alguns padrões de pensamentos que nos fazem acreditar que a espiritualidade, quem trabalha com autodesenvolvimento, com a espiritualidade, é como se nós não devêssemos cobrar por isso. Então, a primeira coisa que eu digo aqui no campo é que existem padrões de pensamentos que nós devemos observar. Crenças relacionadas ao dinheiro, tá? Então, porque o dinheiro, muitas vezes, nesse meio espiritual, é visto como algo sujo, é visto como algo que traz
desequilíbrio no mundo, desigualdade e por aí vai. É claro, eu não sou a favor da desigualdade, de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. O que eu digo é que o dinheiro é fluido para todos e que todos merecem, sim, receber a abundância. Uma das leis da constelação é o equilíbrio entre dar e receber. Se você dá amor, você tem que receber amor. Se você dá atenção, tem que receber atenção, sim. Se você faz um trabalho, precisa receber pelo seu trabalho. Se a pessoa não pode pagar pelo seu trabalho, tudo bem. Se o seu coração fala, faça o trabalho, faça. Mas é necessário uma troca, gratidão, um carinho, de repente, uma avaliação super legal para que essa pessoa consiga levar o trabalho dela adiante. A troca é necessária, tá? Porque quando não há troca, há um desequilíbrio muito grande, não só na vida da pessoa, quanto também na vida sistêmica da pessoa. Então, as próximas gerações, caso você tenha um filho, um netinho, pode ter certeza que também vai colher esses frutos, assim como nós colhemos também. Porque os nossos antepassados, a maioria dos nossos antepassados, passaram por situações muito difíceis. A maioria veio para o Brasil por conta da guerra, muitos passaram fome, moravam na roça. Nada contra morar na roça, eu adoro. Mas a questão é que muitas vezes iam para as roças para viver do que plantava. Não tinham acesso, passaram por muita escassez. E nós, agora, a gente olha para isso e muitas vezes romantiza isso, mas não é legal. Então, eu sempre digo, a constelação, ela vai causar um movimento na sua vida muito grande, mas de nada adianta você constelar aqui comigo e não trabalhar os pensamentos, não trabalhar os padrões de pensamentos, tá? As crenças, gente do céu, fica lá no nosso subconsciente, e esse subconsciente, ele acaba dominando a nossa vida. Então, precisamos olhar e vigiar, tá? A outra questão, que eu sempre gosto de enfatizar, que vem dessa sabedoria do povo Zulu, é: de nada adianta você fazer uma linda constelação aqui e não honrar pai e mãe. Sem pai e mãe, nós não estaríamos aqui. E muita gente, inclusive eu fui assim também, eu tinha vergonha da minha família, vergonha das minhas raízes. Gente, precisamos curar isso, de verdade. As nossas raízes, elas fazem com que a nossa árvore cresça forte, que dê frutos lindos e saudáveis. Se a gente não honra as nossas raízes, a nossa vida não prospera. A Bíblia mesmo diz: honrai o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem. Não é uma questão da vida prolongar no sentido de ficar aqui muitos anos, 200 anos na Terra. Não é isso. É para que você tenha abundância e alegria e prosperidade nessa vida. E a prosperidade, ela não está só relacionada ao dinheiro. Ela também está nas sincronicidades, nas bênçãos que a vida dá, sabe? No trabalho, fazer o que gosta de fazer. Não tem coisa mais gostosa, gente. Trabalhar no que você ama fazer, nossa, não tem preço. É muito especial. E você, Amanda, merece muito isso. Estamos aqui para isso. Amados, eu peço para que vocês agora coloquem as mãozinhas nos seus corações, fechem os olhinhos. Eu vou fazer uma oração de iniciação da constelação, de abertura. Se concentre na respiração de vocês. Observe como que essa respiração está. Sinta o coração batendo, a vida pulsando na veia. Essa veia que carrega o sangue dos seres que vieram antes de nós. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Povo sagrado. Graças a eles estamos aqui agora.
Que se abra agora o campo sagrado da verdade, com suavidade, amor e respeito. Invocamos com humildade os nossos ancestrais, as forças maiores da vida, o espírito da constelação, grande alma, e todos os seres de luz que nos acompanham. Pedimos permissão às almas que nos precederam, para olhar o que precisa ser olhado, reconhecer o que precisa ser reconhecido e amar o que ainda está à espera de ser amado, de ser visto. Que toda exclusão encontre um espaço de pertencimento. Que toda dor encontre acolhimento. Que cada movimento seja conduzido pelo amor que cura e pela ordem que traz paz, respeitando quem veio antes de nós, para que a nossa vida prospere. Estamos aqui a serviço da vida e nos colocamos disponíveis em presença para que o que é essencial manifeste. Que assim seja, que assim se faça, e seja pela vida. Muito bem, meus amores. O campo já está aberto. Eu sempre digo que a constelação, ela começa a partir do momento que a pessoa decide constelar comigo. O campo, ele começa a se manifestar a partir do momento que a pessoa decide ser constelada, porque é um movimento de alma. É um movimento de alma bem grande. Antes de nós iniciarmos essa chamada, eu estava organizando a minha mesa e eu trabalho com os bonequinhos também, os bonequinhos na água. Eles estão aqui comigo, inclusive. E um desses bonequinhos, que foi exatamente esse daqui, caiu, ficou caído. E sabe quando eu olhei para essa cena e eu fiquei pensando, isso tem alguma mensagem para ser revelada, tá? Então, esse boneco, ele já começa a fazer parte da nossa constelação hoje. Quando o boneco ou a pessoa tem um desejo grande de deitar no chão, pode significar muitas coisas, mas entre elas a morte. Então, Amanda, vamos observar o campo. Vamos observar quem é esse ser que está representando a morte aqui, tá bom? Já está no campo. Eu gostaria de saber, por favor, gente, manda um joinha, manda um coraçãozinho. Quem quer fazer parte do campo? Por favor. A Roberta, perfeito. Quem mais? O Marcos, Eu posso também. Quem? A Cíntia, perfeito, sim. Legal. Gente, eu vou convidar quem eu sentir também de convidar. E aí, caso vocês não queiram, não tem problema dizer não, tá, gente? Fiquem à vontade, tá tudo certo, tranquilo, tá bom? Quando você faz parte do campo, você trabalha de forma ainda mais profunda a sua história, tá? Lembrando que quem está sendo constelado é mais trabalhado ainda, porque é a história da pessoa que está sendo trabalhada, tá bom? O Marco também quer fazer parte. Amada, só uma pergunta. Sim, claro. Eu posso também participar ou não, porque eu já estou sendo constelada, então não. Então, nesse momento, eu prefiro. Existe a possibilidade, sim, mas nesse momento eu prefiro que você observe o campo. Eu acho que vai ser mais importante para você, tá bom? Tá. Certo. Thaís, você tem desejo em participar também do campo? Sim. Perfeito. Meu amor, você será o trabalho, tá bom? Uhum, tá bom. Eu peço para que todos que participarem do campo sintam o campo. Sintam o campo, sintam o corpo. Às vezes vem umas mensagens e a gente acha que é bobagem, mas não é não, gente. Tudo faz parte do campo, tá bom? Cíntia, meu bem, você será a mãe da Amanda, tá bom? Ok.
Tá certo. Gente, nunca é à toa as pessoas que estão fazendo parte do campo e o que elas estão representando. Sempre tem algum motivo para ser trabalhado, tá bom? Su, eu gostaria que você fosse o dinheiro, tá bom? Você pode ser o dinheiro? Perfeito? Perfeito. Então, a Su é o dinheiro, a Thaís é o trabalho, a Cíntia é a mãe. Francis, minha sogrinha amada, você poderia ser o pai da Amanda? Sim? Tá bom. E eu quero que o Marco seja a Amanda. Pode ser, Marco? Sim? Tá bom. Daqui a pouco eu vou chamar o restante das pessoas, tá bom, gente? Vamos colocando devagarzinho e vamos abrindo o campo devagar. Mas eu agradeço muito o interesse de todos. Ai, Marco, me conta uma coisa. Como que você se sente? Respira fundo, observe os seus sentimentos. Como que você se sente? Eu sinto no campo um cansaço grande mesmo, um peso nas minhas costas. Francis, como você se sente sendo pai da Amanda? O que você sente por ela? Eu sinto, eu sinto amor e um medo de perdê-la. Sim. Cíntia, você como mãe da Amanda, como que você se sente? Eu tô sentindo uma dificuldade de respirar, uma falta de ar bem forte, assim. Também um cansaço. São os sentimentos que estão vindo. Sim. Você sente uma espécie de medo também? Uma dorzinha aqui no coração? Não tô sentindo esse medo. Tô Uhum. percebendo, assim, um cansaço. Quando você falou em dor nas costas, tô sentindo isso. Mas quando abriu o campo, assim, começou uma dificuldade de respirar muito grande. Tá bom. Thaís, como você se sente agora como o trabalho da Amanda? A minha cabeça dói e o meu corpo também, tô com mal-estar que eu não consigo identificar bem, mas às vezes dá um arrepio, sabe? Sim. Su, como que você se sente como dinheiro? Você consegue olhar para o trabalho? Aversão? Entendi. Marco, quando você olha para o dinheiro, o que que você sente? O seu áudio não está saindo. Pronto. Isso, boa. Senti um calor na coxa. Um calor na coxa. Será que esse calor na coxa está relacionado a fazer muito e não receber? Pode ser. Sim. Amanda, você tem total abertura para manifestar o que você sentir do campo, tá bom? O que você tiver interesse em falar, seja livre para se comunicar, tá bom? O choro, inclusive, faz parte do processo. É uma limpeza que acontece no nosso corpo. Fique à vontade para chorar também, tá bom?
Eu vou colocar agora no campo um outro elemento que eu peço a autorização para a Roberta, para a Betinha, para que ela represente agora no campo a grande alma, que é um anjo muito poderoso, sagrado. Eu aceito. Você aceita? Que bom. Quando a grande alma chega no campo, como que você se sente, Thaís? Você como trabalho? Meu corpo inteiro arrepiou. E você, Cíntia? Eu ainda estou tentando entender, tô Sim, ainda trabalhando na respiração. certinho. Vai sentindo, tá bom? Tá. Su, você como representante do dinheiro, quando a grande alma entra no campo, como que você se sente? Senti como se tivesse uma lâmpada acendendo. Que bom, muito bom, muito bom, perfeito. E você, Francis, como que você se sente quando coloca a grande alma no campo? Uma pressão no estômago, uma dor no estômago. Sim. Agora eu vou colocar no campo a mãe da Amanda, a avó materna, tá bom? Eu peço para o Chico, por gentileza, fazer parte do campo agora, como mãe da Amanda, a avó materna. Pode ser? Sim. Perfeito. Você agora, como avó materna da Amanda, como que você se sente? Meio indiferente, assim. Uhum. Indiferente. Você sente alguma conexão pela sua filha, a mãe da Amanda? Sim, Sente? sim. Uma afeição, assim, uma conexão, sinto. Uhum. Tá bom. Agora eu vou colocar também o pai da mãe da Amanda, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Elô, você poderia fazer parte? Como que você tá hoje? Então, eu tô prestando atenção, mas eu tô em alguns movimentos aqui. Se você puder Tá escolher bom. uma opção, eu acredito que Claro, seja melhor. tranquilo. Fique em paz, tá? Fique em paz. E você, Fer, como que você tá? Eu tô bem, eu poderia representar ele, sim. Que bom. Me sinto muito grata. Então, a Fer vai ser o pai da mãe da Amanda, o avô da Amanda materno. Quando nós colocamos outras partes dos nossos antepassados, outras partes das nossas raízes, o campo vai tomando uma outra forma. E os que vieram depois vão tomando mais força para a vida, tá bom? Quando eu coloco os seus avós, Amanda, você como Marcos, como que você se sente? Você se sente melhor? A dor na coxa melhora? Eu? Isso. Sim, já passou. Uhum. Muito bem. Cíntia, e você? Você sente alguma coisa quando coloca os seus pais? Então, eu estava sentindo, assim, um cansaço, conforme eu falei, começou a me dar umas sensações de sono, e aí
agora fiquei assim bem arrepiada, não sei explicar. Tá. Mas deu uma sensação diferente, sim. Sim, perfeito. Fer, você como avô materno da Amanda, quando você olha para ela, para Amanda, o que você sente no seu corpo? As sensações, elas são muito importantes, gente. Observem cada sensação. Olhar, tá? Aqui no campo, eu estou fazendo uma leitura de que o Marcos, que está representando a Amanda, está deslocado, cansado, e tem uma energia em volta dele que é como se fosse uma preguiça. Mas não é preguiça, é uma falta de energia mesmo. Quando eu coloco seus avós, Marco, que são os avós da Amanda, como que você se sente? Você se sente melhor ou se sente ainda mais cansado? Ah, eu senti uma coisa, mas não sei exatamente descrever. Tá, Mas foi um alívio aqui. sim, tá bom, perfeito, perfeito. Amanda, por favor, me conta uma coisa. O seu pai, ele morreu. Quando ele morreu, quantos anos você tinha na época? Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Sim. Você morava com quantas pessoas na sua casa? Quando ele faleceu, Isso. ele morava em Carangola, Minas Gerais, e eu morava com a minha mãe em Foz do Iguaçu. Sim. Eu, a minha mãe e o meu irmão em casa. Uhum. Tá. Como que é a sua relação com seu irmão? É assim, ele sempre foi muito protetor, assim, sabe, em algumas questões. Quando eu saía, falava para eu me cuidar, essas coisas assim. A minha relação com ele é boa, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente se desentende, sabe? Um fala mais alto com o outro e essas coisas assim. Sim. E como que é a relação do seu irmão com o trabalho dele? Em que sentido você fala? Se ele tá bem no trabalho, se ele tá feliz. Sim, ele está trabalhando, começou um novo trabalho agora há pouco tempo. Mas o coração dele mesmo é em outros aspectos, né? Sim. Que ele estudou sistemas de informação, então mexe também com refrigeração, com ar-condicionado, limpeza e essas coisas. É uma coisa que ele gosta de fazer, porém, ele está sendo obrigado a fazer outra coisa que ele não gosta tanto, né, para poder se sustentar a família, que ele tem 2 filhos. Então, eu acredito que ele não esteja feliz não, sabe. Sim. Marco, conforme eu fui conversando com a Amanda, você estava bocejando muito. Você sente um cansaço? Uma energia de estagnação e preguiça Não, é mais uma coisa que na garganta, no pescoço? que Tá. eu vou. Marcos, se você sentir por um acaso, né, você tiver interesse em descrever o que você sente através de um desenho, o Marcos, ele é artista e ele consegue desenvolver um diálogo ainda mais profundo com a arte. Então, caso você queira fazer um desenho, fique à vontade, tá? Mas aí é para
Caso você queira, pode pegar um papel e uma caneta, vai rabiscando. Tudo isso faz parte do campo. Nada está aqui por acaso. Eu vou pegar papel. Perfeito. Pode ir, tranquilo, tá? Beta, quando você olha para o campo, você como grande alma, como que você se sente olhando para esse campo? Então, no começo, antes de você me chamar para ser a grande alma, eu estava me sentindo meio mal, assim, meio com o coração meio apertado. Só que quando você colocou os avós, eu me senti muito confortável e, tipo, deu até um up, assim, sabe? Sim. Lógico, também tem o meu cansaço, meus sentimentos pessoais, né? Mas foi no que eu senti com o campo, né? Claro, como E foi? aí você falou o que você falou agora? Pode repetir, por favor? Eu perguntei como que você estava se sentindo como grande alma quando você olha para o campo. Muitas vezes, o cansaço que você está sentindo, porque existe um cansaço saudável, natural, né? Estamos aqui 9h14 da noite, é natural estarmos cansadas. Mas existe um cansaço que é diferente quando a gente atinge e acessa o campo. É um cansaço que você percebe que não é seu. Por mais que seja parecido. Eu sinto algo no pescoço, que pega no pescoço. Assim, tipo, dá alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de não estar fora um pouco do campo ao invés de estar dentro, sabe? Essa impressão que eu tenho. Sim. Eu estou, tipo assim, fora, não sei explicar. Sim. Marco, você como representante da Amanda, você acredita que você pode sobreviver dos seus dons? Sim. Sim? Mas tem umas coisas que eu tenho mais prazer em fazer do que divulgar, vender. Sim. Mas também tinha uma época que eu estava mais produtivo, e aí eu comecei a me envolver com a espiritualidade, aí desviou um pouco. Sim. Porque é muito realmente desafiador a gente conectar o céu e a terra. Geralmente, quando a gente está muito no campo da espiritualidade, nós nos tornamos pessoas mais etéricas. E a terra, ela pede por ações que geram mais trabalho mesmo. Ações que geram desafios de comunicação, desafios de lidar com o não, lidar com opiniões. Porque quando você está no etérico, tudo é como é. E você acessa o que está já no seu campo. E é muito prazeroso estar nesse lugar. Mas quando você aterra e você vê a dualidade, o bem e o mal, o gostoso e o difícil, a gente começa a entrar em conflito. Eu vou colocar no campo esse representante que vai ser a fé. Eu sinto que a fé, ela está muito focada na avó da Amanda. É uma fé bem bonita mesmo. E eu sinto aqui no campo que a mãe da Amanda
tem muitos conflitos internos. Existe aqui no campo uma dúvida sobre ela mesma. E por conta disso, ela transfere isso para a filha. Essa dúvida, ela tem raiz. Ela vem de questões com os pais dela, os avós da Amanda. Amanda, como que é a sua relação com a sua mãe hoje? Bom, a minha relação com a minha mãe, ela sempre foi aquela melhor amiga, aquela pessoa com quem eu sempre contei, com quem eu sempre me agarrei e andei junto, né? Sempre me compreendeu, sempre me ajudou em várias questões. Porém, temos também as diferenças, entende? As diferenças. E isso acaba gerando certas brigas, certos desentendimentos entre mãe e filha, né? Sim. E uma coisa interessante de colocar é que o que a Cíntia sentiu como a minha mãe é real. É real. Porque minha mãe foi diagnosticada com. Ela tem problema com sono há muitos anos. Faz anos que ela não fecha o ciclo do sono. Então, ela fez aquele exame, esqueci o nome, mas é um exame para verificar isso, né? E deu. Como que é o nome? Paralisia do sono? Não, deu. Ai, ai, ai. Não tô lembrando, mas resumidamente, é quando para de respirar durante o sono por várias vezes. Então, isso que a Cíntia sentiu de falta de ar e etc., é muito que minha mãe estava sentindo, tanto que ela estava usando aparelho, né? Por conta dessa questão. E, enfim, a minha relação sempre foi muito. Eu sou muito apegada a ela, sou dependente emocional dela. Desculpa. Tudo bem. Não tem problema você chorar, pode chorar. O choro, ele faz parte. Mas a gente tem muitos conflitos ao mesmo tempo. Muitos conflitos. Sim. Quando você traz que você tem uma relação de melhor amiga com a sua mãe, isso já mostra para nós que você está fora do seu lugar de pertencimento. É muito importante, sim, ter uma relação gostosa, divertida e saudável com a nossa mãe. Tá tudo bem. Mas a mãe, ela é grande. E nós somos pequenas perante nossa mãe. Nós não devemos olhar para nossa mãe ou para o nosso pai de forma igual a nós. Nós não estamos do mesmo tamanho. A outra questão que eu percebo aqui também no campo é que existe uma possibilidade de você ter ocupado o lugar do seu pai quando ele partiu, para que a sua mãe se sentisse bem, amparada nesse momento. Porque a sua mãe, o campo me fala que a sua mãe passou por muitos desafios na vida e que ela encontrou no seu pai uma força, um chão, um porto seguro. E quando esse porto seguro se foi, ela perdeu a força.
Por isso que eu coloquei, inclusive, os pais dela. Porque a sua mãe e tem pai. Quando nós olhamos para os nossos pais, aceitamos eles como eles são, por mais que nós não concordemos com algumas condutas, por vezes até violentas, isso realmente não faz parte, porque os nossos pais são quem eles são. E o que nós precisamos fazer é olhar para os nossos pais, olhar com olhos de observador, observadora, e entender que os nossos pais são seres humanos que também estão em desenvolvimento. Eles também estão aprendendo. Existe alguma ligação aqui no campo da sua mãe com uma questão com o pai dela? Algum rompimento de laços? É como se ela tivesse um ranço, uma coisa assim. Se conecta, é pai, ela sabe que é pai dela, mas não tem uma honra e respeito mesmo por ter vindo dessa pessoa. É como se ela tivesse uma revolta pela história dela. Uma revolta, uma tristeza, e até mesmo se sentisse no lugar de vítima pela história que ela teve. E ela, naturalmente, sem perceber, claro, imagino eu, ela passa isso para você também, para o seu campo. Agora, a pessoa que está representando a Amanda, eu quero que ela olhe... Marco, por favor. Eu quero que você olhe para a Cíntia, que é a mãe da Amanda, e diga: eu vejo você. Eu vejo você. Você importa para mim. Você importa para mim. Eu sinto muito por tudo como foi. Eu sinto muito por tudo como foi. Mas agora eu entendo e vejo tudo como é. Mas agora eu vejo e entendo tudo como é. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por tudo mesmo. Sinto muito por tudo mesmo. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Todos os dias. Todos os dias. Por mais que você não consiga perceber isso. Por mais que você não consiga perceber isso. Todos os dias eu faço o meu melhor. Todos os dias eu faço o meu melhor. E eu amo você. E eu amo você. Mãe, eu te aceito como você é. Mãe, eu te aceito como você é. Por favor, me aceite também como eu sou. Por favor, me aceite também como eu sou. Cíntia, agora eu peço permissão para que nós possamos fazer algumas frases de resolução. Eu quero que você olhe para o seu pai e você diga agora: pai. Desculpa, quem está representando o meu pai? É o Chico. Tá. Você diz: pai. Pai. Você importa. Você importa. Pai, você é sagrado para mim. Pai, você é sagrado para mim. Eu sinto muito, pai, por tudo como foi. Eu sinto muito, pai, por tudo como foi. Mas agora eu entendo e eu vejo tudo como é.
Mas agora eu entendo e vejo tudo como é. Eu vejo você, Pai. Eu vejo você, Pai. Permito que você me veja também. Permito que você me veja também. Pai, o que é seu fica com o Senhor. Pai, o que é seu fica com o Senhor. Você é grande. Você é grande. Você dá conta. Você dá conta. Eu sou pequena. Eu sou pequena. Pai, me abençoe. Pai, me abençoe. Para que eu possa ser eu mesma. Para que eu possa ser eu mesma. Para que eu possa manter a minha individualidade. Para que eu possa manter a minha individualidade. Mesmo que eu faça diferente do Senhor, mesmo que eu faça diferente do Senhor, eu quero pertencer ao sistema. Eu quero pertencer ao sistema. Me abençoe por isso, Pai. Me abençoe por isso, Pai. Você é sagrado para mim. Você é sagrado para mim. Ah, Sinto bem emocionado, bem forte. agora, Cíntia, eu quero que você olhe para sua mãe. Quem é a minha mãe? Eu peço desculpas, tá? A Fer era o pai, era o avô paterno e o Chico era a mãe, na verdade. Gente, vamos ficar atentos, tem muita gente aqui. Me ajudem. Fer, você tá aí? Alguém saiu que eu vi, por isso que eu perguntei. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Fer saiu, apareceu aqui Fernanda, tal, saiu. Tá bom. Deve ter algum problema com a internet, provavelmente. Não tem problema, tá? Eu voltei aqui, porque tinha caído a chamada, mas eu já voltei. Tudo certo. Olha, lembrando que não tem problema a Cíntia Peraí ter que tá sem som falado pra mim. olhando para o Chico. Porque, na verdade, ela falou para o campo, tá bom? O campo está recebendo essas mensagens. Tá certo, pessoal? Fiquem tranquilos com relação a isso. Já tá tarde, gente. Imagina, na minha cabecinha. Se confunde um pouquinho aqui, né? E, gente. Fer, posso só colocar uma coisa aqui? Claro, coloca. Que você comentou e tal, né, sobre o meu pai ser Porto Seguro. Na verdade, os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, tá? Eu tinha 7 anos de idade, então quando ele faleceu, eu já não estava mais com ele, eu já estava só com a minha mãe, né? Então, Sim. desde meus 7 anos de idade, eles são separados. Desde pequeno. Aqui no campo me mostra que é como se o seu pai tivesse ocupado o lugar do pai dela. Então, é uma questão do campo, tá? O campo familiar. Deixa eu te perguntar. Quando a sua mãe teve você, quem sustentava a casa? O seu pai assim. ajudava financeiramente? Isso. É assim. Antes de conhecer o meu pai, a minha mãe era massagista, ganhava seu próprio dinheiro, ganhava bem até para a época, né? Que ela era uma das únicas que fazia shiatsu ali, na região ali de Foz. Então, ela ganhava dinheiro, se virava sozinha. Só que quando entrou meu pai na jogada, meu pai obrigou a minha mãe a ficar em casa cuidando de mim, né, cuidando da casa, enfim. Ela não podia mandar nem no mercado, nem na empregada, sabe? Ela não podia optar nada, era tudo meu pai que, sabe? Então, ela sofreu muito com meu pai, né? E mesmo eles separados? Como assim? Mesmo eles separados, ele também fazia esses movimentos? Ela não tinha liberdade para escolha? Não, aí não, né? Aí mudou tudo. Aí Tá. mudou tudo. E
E financeiramente, quem bancava a casa quando seus pais se separaram? A minha mãe. Uhum. Totalmente ela? E o meu pai, Tá. que ajudava com colégio, com questões assim, eles chegaram nessa conclusão que é como se fosse a pensão. Então, tudo que é curso, essas coisas assim que eu fazia, curso de violão, curso disso, daquilo, ele que pagava, Tá. né? Tá bom. A mãe, eu sempre digo que a mãe, ela é essencial na vida do ser humano. Sem a mãe no campo é muito desafiador. A mãe, ela gera, ela gesta, ela nutre. O primeiro alimento vem da teta da mãe. Ela dá todo o amor para o filho. É claro que eu não estou generalizando. É o arquétipo da mãe que eu estou trazendo aqui. A mãe, ela nutre o ser. O pai leva para a vida. Então, quando você tem a sua mãe no seu campo mais presente, geralmente você tem muita dificuldade de ir para a vida. Porque a energia masculina também é muito importante. Então, quando você tem a mãe no seu campo, você tem grandes capacidades de se conectar com a espiritualidade, com a poesia, com a arte. Você tem grandes características relacionadas à criatividade em desenhar e pintar, em tecer. A mulher tece histórias. E quando você não tem o pai no seu campo, você tem uma grande dificuldade de ter força para ir para a vida. Que eu vou trazer um arquétipo de um guerreiro aqui no campo. O pai é como se fosse um guerreiro. O pai, ele vai para a caça, ele vai abrir caminhos, ele tem uma força de abrir caminhos. Essa energia. É uma energia também de esperteza, até um pouquinho de malícia, que um pouquinho de malícia, gente, faz parte da vida, tem que ter. Tem que ter uma malemolência. Porque o mundo tá assim de gente querendo passar perna na gente. Se você não tem essa esperteza, você cai na lábia dos outros. E a mulher tem mais, a mãe, perdão, tem mais esse arquétipo da inocência, né? Da criança, da brincadeira. Ai, ai. Fran, Vê, eu queria só trazer uma sensação, posso falar? claro, por favor, importantíssimo. Quando a Amanda estava falando sobre a relação dela com o irmão, né? Aí começou a vir para mim uma enxaqueca, assim, uma dor de cabeça, não sei, não entendeu? Uma sensação assim. Tá. Perfeito. Eu também gostaria de falar, Verônica. Claro, por favor. Sim. Quando a Cíntia falou por Chico, mesmo não sendo para ele, eu estava sentindo, antes eu estava sentindo um peso gigantesco de novo no corpo. Tava até sem jeito aqui. Aí quando ela falou para ele, meu corpo parece que deu uma relaxada. Que bom. Aí esqueci o nome dela. A Fer, a Cíntia. Cíntia. Não, a constelada. Amanda. Quando a Amanda começou a falar sobre a situação dela com os pais, veio uma dor nas costas aqui, como se eu estivesse carregando tudo nas costas, sabe? Muito bem, exatamente isso. Exatamente. Então, Thaís, obrigada por você se manifestar. É muito importante que vocês se manifestem, tá? Todas as sensações são importantes. Thaís, eu peço para que você agora, como trabalho, olhe para Amanda e diga para ela: isso que você está carregando não é seu. Amanda, isso que você está carregando não é seu. Isso vem de antes. Isso vem de antes. Muito bem.
Agora, Marcos, eu quero que você olhe para sua mãe, a Cíntia, e diga: mãe, Mãe, eu sinto muito se você quis carregar o mundo nas costas. eu sinto muito por eu carregar O mundo nas costas. o mundo nas costas. Eu sinto muito mesmo, mãe. Eu sinto muito mesmo, mãe. Você importa muito para mim. Você importa muito para mim. Você é minha mãe querida. Você é a minha mãe querida. Mas, por favor, Mas, por favor, fique com você o que é seu. fique com você o que é seu. Me permita seguir com apenas o que é meu. Me permita seguir com apenas o que é meu. E me abençoe por fazer diferente da senhora. E me abençoe por fazer diferente da senhora. Muito bem. Thaís, como que você se sente quando o Marcos fala isso? Eu voltei a relaxar o corpo novamente. Bom, que bom. Cíntia, agora eu quero que você diga para sua mãe, agora é o Chico, tá? A sua mãe é o Chico. Eu quero que você diga assim: mãe, Mãe, o seu ventre é sagrado. o seu ventre é sagrado. Eu vim de você. Eu vim de você. Eu abençoo a vida que rege dentro de mim Eu abençoo a vida que rege dentro de mim e que veio a partir da senhora. e que veio a partir da senhora. Eu te reconheço como minha mãe. Eu te reconheço como minha mãe. Por mais que eu não concorde com muitas coisas que aconteceram, Por mais que eu não concorde com muitas coisas que aconteceram, eu vejo você. eu vejo você. E eu aceito tudo como foi. E eu aceito tudo como foi. Mãe, por favor, me abençoe, Mãe, por favor, me abençoe, para que eu seja feliz, para que eu seja feliz, para que eu tenha um bom relacionamento. para que eu tenha um bom relacionamento. Eu sinto muito, mãe, se eu te culpei tanto. Eu sinto muito, mãe, se eu te culpei tanto. Eu sinto muito por ter ido contra a senhora várias vezes. Eu sinto muito por ter ido contra a senhora várias vezes. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Agora eu entendo e agora eu vejo. Agora eu entendo e agora eu vejo. Mãe, me abençoe para que eu possa ter um trabalho feliz. Mãe, me abençoe para que eu possa ter um trabalho feliz E ser próspera. e ser próspera. Quando você recebe isso, Chico, como que você se sente? Antes disso acontecer, a primeira vez que você me perguntou como eu me sentia em relação a Cíntia, né, que seria minha filha, eu sentia uma afeição pela minha filha, mas parecia que essa afeição, ela parava nela. Ou seja, eu não conseguia sentir nada, nenhuma afeição pela minha neta. Mas agora, ouvindo isso da minha filha, eu consigo, eu sinto um fluxo. É como se antes isso que parava na minha filha e que ainda tinha alguma coisa estranha, agora consegue chegar no sistema inteiro, que aponta que é a neta. Sim, muito bem. Marcos, como que você se sente? Você se sente bem? As dores nas pernas melhoraram? Você se sente mais forte? Você sente que você é capaz agora? Eu terminei o desenho. Terminou? Mostra o desenho pra gente, então, por favor.
Olha que interessante. É uma mulher. São raízes que estão embaixo dela? O que significa isso? Às vezes, quando tensiona, fica o tendão, assim. Ah, entendi. Sim, sim. E em cima, o É, que significa? ué? Em cima, o É que como se a cabeça tivesse querendo separar do corpo. sim. Você tem dificuldade de lidar com questões burocráticas, Amanda? No seu dia a dia? Coisas da vida cotidiana? Coisas simples. Cuidar da casa, cuidar dos seus afazeres, rotina. Como que você é com isso? Eu consigo fazer, sim, as coisas rotineiras, cuidar da casa, essas coisas, mas eu sou muito assim, eu começo uma coisa, aí eu paro, vou, faço uma outra coisa, depois faço outra coisa, aí volto, faço aquilo de novo. Então, eu tenho dificuldade em me aterrar, sabe? Sim, Viver o aqui e o agora, não sim, ficar devaneando ou indo para lá, voltando para cá, sabe? tá, sim, Eu tenho essa dificuldade tá. de Então, começar uma coisa e ir uhum, até o fim assim, para daí parar e ir para outra coisa, tá, entendeu? perfeito, legal. Marcos, eu peço para que você olhe agora para o seu pai, que é a Francis, e você diga para o seu pai agora: pai, Você falou, é a Francis, França, tá? Mas fale para o campo: pai, você importa muito. pai, você me importa. Você falou Francis? A Francis, ela está representando o pai dela. É que eu não achei Francis. Ela está aqui ela tá aqui aqui. Tem a Fernanda, a Dá um Cíntia, a oizinho, Amanda, a Francis. Thaís, Vou tirar pra ele. Roberto. Dá um Oi? oizinho. Ali ela aqui, ó. Apareceu. Francis. Muito bem. É a Fernanda? A Francis. Mas na minha tela não tá a Francis. Meu bem, não importa, tá bom? Realmente fale para o campo. Só você falar mesmo, ocupando o Tá, seu lugar. pode falar. Perfeito. Você diz para o seu pai agora: pai, Pai, você me fez muita falta. você me fez muita falta. Eu lamento muito por tudo que aconteceu. Eu lamento muito por tudo que aconteceu. Eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito mesmo Pelas brigas que você tinha com a minha mãe. pelas brigas que você tinha com a minha mãe. Isso me trouxe muitos desequilíbrios. E isso me trouxe muitos desequilíbrios. Eu tentei fugir da realidade para não ver o que estava acontecendo. Eu tentei fugir da realidade para não ver o que estava acontecendo, Pois aquilo tudo me doía muito. pois aquilo tudo me doía muito. Pai, eu vejo o Senhor. Pai, eu vejo o Senhor E eu permito que o Senhor me veja também. e eu permito que você me veja também. Pai, agora o Senhor ocupa o seu lugar de pai. Pai, você agora ocupa o seu lugar de pai E eu ocupo o meu lugar de filha. e eu ocupo o meu lugar de filho. Pai, você fez o suficiente. Pai, você fez o suficiente. Mesmo eu sentindo tanto a sua falta, a sua presença, Mesmo eu sentindo tanto a sua falta e a sua presença no meu campo,
no meu campo, para que eu tivesse e para que eu tenha para que eu tivesse e para que eu tenha força para seguir a minha vida. força para seguir a minha vida. Eu sinto muito, Eu sinto muito mesmo. sinto muito mesmo. Pai, me abençoe, Pai, me abençoe, para que eu tenha força para que eu tenha força para seguir o meu caminho, para seguir o meu caminho, para ser independente financeiramente da minha mãe. para ser independente financeiramente da minha mãe Ai, e para que eu possa prosperar na vida, e para que eu possa prosperar na vida, fazendo algo que eu amo fazer. fazendo algo que eu amo fazer. Muito bem. Me pedem para colocar no campo a criança da Amanda, a infância dela. Está no campo. E agora, Marcos, você olha para sua criança e você diz: Amanda, Amanda, eu sinto muito por tudo que você viveu na infância. eu sinto muito por tudo que você viveu na infância. Eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito mesmo. Agora, os tempos são outros Agora os tempos são outros e nós crescemos. e nós crescemos. Eu acolho você no meu coração Eu acolho você no meu coração e sigo e, agora o nosso destino e sigo agora o nosso destino com a maturidade que precisamos. com a maturidade que nós precisamos. Eu aceito a idade que temos agora Eu aceito a idade que nós temos agora e todas as responsabilidades que elas nos geram também. e todas as responsabilidades que o quê? E elas nos geram também. Que elas nos geram também. Muito bem. Agora eu vou colocar no campo a anciã da Amanda. Tá? Eu estou usando os bonecos por falta de representantes, tá, pessoal? Os bonecos estão representando. Marcos, você agora olha para sua parte anciã, sua parte mais velha, e você diz o seguinte: querida anciã, Querida anciã, eu vejo você agora. eu vejo você agora. Você é sagrada para mim. Você é sagrada para mim. Em honra a você, Em honra a você, a minha eu do futuro, a minha eu do futuro, eu irei fazer o melhor que eu posso eu irei fazer o melhor do que eu posso para conquistar os meus sonhos. para conquistar os meus sonhos Eu irei fazer o melhor que eu posso e fazer melhor o que eu posso para ter o meu próprio dinheiro para ter o meu próprio dinheiro e ser respeitada pelo trabalho que eu faço. e ser respeitada pelo trabalho que eu faço. Muito bem. Querida anciã, Marcos, querida anciã, Querida anciã, eu entendo a importância que é eu cuidar disso agora, para que a nossa velhice esteja protegida. me perdi. Você diz o seguinte, querida anciã, Querida anciã, eu agora eu agora
Escolho fazer o melhor por nós. Escolho fazer o melhor por nós. E eu prometo cuidar da Eu nossa prometo velhice. cuidar da nossa velhice. Fazer o melhor possível. Fazer o melhor possível. Para que nós estejamos em segurança. Para que nós estejamos em segurança. E para que nós estejamos vivendo uma vida digna. E para que nós podemos viver uma vida digna. Isso, muito obrigada. Muito bem. Obrigado. Thaís, trabalho, como que você se sente quando isso acontece? Eu tô muito mais leve. Parece que aquela tensão do campo deu uma apaziguada ou se dissipou. Tô bem leve mesmo. Tá. Francis, como que você se sente como pai da Amanda? Quando eu ouvi a voz da Amanda, né? As coisas que ela me disse, meu coração disparou, né? Foi disparando aos poucos, foi aumentando essa sensação, né? De surpresa, assim, de satisfação de ouvir isso da minha filha. E, assim, um sentimento, né? De que eu tenho muito amor por ela, né? E que eu sinto não ter podido estar ao lado dela durante a infância, durante a adolescência e agora durante a idade dela, a juventude dela e a idade adulta, de poder estar mais próxima dela. Sim. É isso. Tem alguma outra pessoa aqui no campo? Deixa eu dar uma olhadinha. Marcos de Paula, você tá por aí? Oi, estou sim. Oi, amado. Tudo bem? Você, por favor, poderia representar o irmão da Amanda? Posso sim. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Marcos, quando você olha para o seu pai, o que você se sente? Como você se sente? Amanda, vocês são filhos do mesmo pai? Não. Não, tá. Quando você olha para o pai da Amanda, como que você se sente? Eu? Uhum. Observa. Não precisa falar agora, tá bom? Tá bom. Sente o seu corpo. Mas eu peço para que você diga as seguintes frases para sua irmã. Querida irmã. Querida irmã. Você importa para mim. Você importa para mim. Mas eu preciso cuidar da minha vida. Mas eu preciso cuidar da minha vida. Já é difícil o suficiente. Já é difícil o suficiente. É importante que você também amadureça. É importante que você também amadureça. 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 Eu entendo que é difícil mesmo. Eu entendo que é difícil mesmo. Mas saiba que é possível. Mas saiba que é possível. Tenha garra. Tenha garra. Eu sou apenas o seu irmão. Eu sou apenas o seu irmão. E isso já é o suficiente. E isso já é o suficiente. Amanda, você tem pai e você tem mãe. Amanda, você tem pai e tem mãe. Olhe agora para o seu pai. Ora. Olhe agora para o seu pai. Olhe agora para o seu pai. Uhum. Muito bem. Agora, mais uma vez, o Marcos, aqui está representando a Amanda, vai dizer o seguinte para o pai. 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 Eu quis ocupar o seu lugar. Eu quis ocupar o seu lugar. Mas agora eu vejo e eu entendo tudo como é. Mas agora eu vejo que eu entendo tudo como é.
Pai, eu estive desconectada da vida. Pai, eu estive desconectado da família, Da vida. da vida. Eu estive desconectada da vida porque eu estava no seu lugar. Eu estive desconectado da vida porque eu estava no seu lugar, De uma pessoa que já se foi. de uma pessoa que já se foi. Pai, eu aceito agora a sua partida. Pai, eu aceito agora a sua partida. Eu aceito integralmente a sua partida. Eu aceito integralmente a sua partida. Realmente, o seu dinheiro me faz muita falta. Realmente, o seu dinheiro me faz muita falta. Mas agora eu tenho a sua força Mas agora eu tenho a sua força e a sua bênção e a sua bênção para que eu possa conquistar o meu próprio dinheiro. para que eu possa conquistar o meu próprio dinheiro. Me abençoe, Pai, Me abençoe, Pai, para que eu possa ser uma mulher independente. para que eu possa ser uma mulher independente. Isso. Agora você, mais uma vez, diz, você como representante da Amanda, você vai dizer o seguinte: mãe, Mãe, eu sinto muito. eu sinto muito. Ai, eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito mesmo. A senhora tentou fazer o melhor que pôde por mim e por nós. A senhora tentou fazer tudo por O melhor por mim e o por melhor nós. por mim e por nós. E isso, mãe, já é o suficiente. E isso, mãe, já é o suficiente. Por favor, mãe, Por me favor, abençoe. mãe, me cure, Me abençoe, me abençoe, para que eu possa fazer diferente da senhora. para que eu possa fazer diferente da senhora. Uhum. Eu peço para que a mãe da Amanda, a Cíntia, diga agora para a mãe da Amanda, para sua mãe, né, para a avó da Amanda. Diga o seguinte para ela: mãe, Mãe, foi muito difícil para nós. foi muito difícil para nós. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Era muito difícil para nós mulheres Era muito difícil para nós mulheres sermos donas de nós mesmas. sermos donas de nós mesmas. Existia um padrão Existia um padrão de sermos dependentes dos nossos companheiros. de sermos dependentes dos nossos companheiros. Ah, mas agora os tempos são outros Mas agora os tempos são outros. e nós podemos fazer algo bom com isso. E nós podemos fazer algo bom com isso. Mãe, eu deixo com a senhora o que é da senhora Mãe, eu deixo com a senhora o que é da senhora e sigo para a vida agora com o que é meu. e sigo para a vida agora com o que é meu. A senhora é grande, A senhora é grande. a senhora dá conta. A senhora dá conta. Pai, Pai, a sua bênção é muito importante a sua bênção é muito importante para que eu possa prosperar na vida. para que eu possa prosperar na vida. O dinheiro chega, mas ele também precisa ficar. O dinheiro chega, mas ele também precisa ficar Para que eu possa prosperar. para que eu possa prosperar. Me abençoe, Pai,
Me abençoe, Pai, pelo que eu sou, pelo que eu sou, e não pelo que o Senhor quer que eu seja. e não pelo que o Senhor quer que eu seja. Em honra ao Senhor Em honra ao Senhor e a todos os nossos antepassados, e a todos os nossos antepassados, eu irei fazer algo bom com a minha vida. eu irei fazer algo bom com a minha vida. Eu irei ser feliz. Eu irei ser feliz. E assim poderei abençoar minha filha. E assim poderei abençoar a minha filha Amanda. Minha filha Amanda. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Nem sempre eu estou nas minhas melhores condições, Nem sempre eu estou nas minhas melhores condições, mas eu faço sempre o melhor que eu posso. mas eu faço sempre o melhor que eu posso. Agora eu vejo e agora eu entendo. Agora eu vejo e agora eu entendo. Minha filha, eu sou sua mãe. Minha filha, eu sou sua mãe. Você é minha filha. Você é minha filha. Eu sou maior do que você. Eu sou maior do que você. Quando a mãe fala, Quando a mãe fala, é para o bem do filho. é para o bem do filho. Entenda que eu vivi muitas coisas ao decorrer da minha vida. Entenda que eu vivi muitas coisas ao decorrer da minha vida. E eu carrego uma sabedoria. E eu carrego uma sabedoria. Ai, minha filha, eu te abençoo para que você possa ser feliz no seu trabalho. Minha filha, eu te abençoo para que você possa ser feliz no seu trabalho. Perfeito. Marcos, Marcos de Paula. Tem 2 Marcos aqui, eu falo os 2 o sobrenome, tá bom? Você agora será o cliente do campo, tá? Será os clientes. Tá bom. Vai observando o seu corpo o que acontece com o seu corpo. Quando eu falo que você é o cliente, observa dentro de você, tá? Tá bom. Perfeito. O Marcos, que está representando a Amanda, boceja, está cansado. É uma limpeza energética que está acontecendo. A limpeza energética, ela vem de várias formas. Ela vem através do bocejo, ela vem através do choro, tá? Observem. Licença, Vê. Claro. Quando, ou seja, ao decorrer desses últimos minutos, assim, eu como avó, né, da Amanda, comecei a sentir muita agitação sobre o pai da Amanda. É como se não batesse muito bem, assim, uma agitação tipo um julgamento, como se eu amo a minha filha, mas eu julgo que ela se juntou com essa pessoa que trouxe essa agitação, que talvez não fez muito bem a ela, e eu tô essa agitação, assim, essa não aceitação. A intuição da mãe, que sabe que essa união não é saudável, né, para ela. A Fer tá aqui no campo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no campo, se ela tá por aqui. Ô, Verônica, sabe, Eu tô sim. rapidinho Pode falar, aqui. Marcos. Aquele que você falou anteriormente, depois que você falou e repetiu as palavras, eu consegui sentir forte depois. Era uma dor nas costas muito pesada, assim, sabe? Sim, Era sim. mesmo Você, coisa que se estivesse carregando um fardo muito você como grande. irmão da Amanda, sim. Era Que uma é como dor, se assim. fosse, assim, uma grande preocupação com ela. Uhum. É uma preocupação do tipo, vai sobrar para mim. Vai sobrar essa responsabilidade para mim. Eu vou ter que cuidar dela. Você concorda comigo? Eu, você tá dizendo, ou a Amanda? Você mesmo, você. Sim. Eu senti, assim, o que eu senti fisicamente foi um peso muito grande, assim, nas costas, sabe? Sim. E quando você falou a frase de resolução, você se sentiu mais leve depois? Sim. Era isso mesmo que precisava ser feito. Uhum. Porque
Olha isso, gente, que coisa mais interessante. Muitas vezes, quando a gente ama muito uma pessoa, amigos, irmãos, alguém da nossa família, a gente quer cuidar dessa pessoa, a gente quer pegar no colo e resolver os problemas para ela. Só que se a gente resolve problemas para essas pessoas, a gente tira a oportunidade dessa pessoa de aprender. Ela tem que ter a oportunidade de aprender, gente. E não é fácil, né? Às vezes até a mãe faz isso com os filhos. Às vezes a mãe, porque imagina, realmente, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja assim. Eu, com certeza, vou colocar capacete no meu filho para andar na rua. Ai, gente, por que, gente, a mãe não quer ver o filho se machucar? O filho com dodóizinho no joelho é uma dor para a mãe. O pai não. O pai vai pro mundo, machuca o joelho mesmo, vai aprender, sabe? E isso tira a capacidade do indivíduo de se fortalecer. Então, às vezes, o amor, ele vem nesse lugar de falar, você dá conta, você vai encontrar todos os recursos necessários no mundo, na vida, para você se fortalecer, tá? E você, como cliente, Marcos, como que você se sente? Olha, eu como cliente, a sensação que eu estou agora é totalmente diferente da do irmão. Sim, tá? perfeito. Mais tranquilo, tá? Tava um pouco agitado um pouquinho antes, mas agora já está bem mais tranquilo. Uhum, perfeito. E quando você olha para Amanda, você vê credibilidade nela? Você fala, trabalho maravilhoso, quero esse trabalho? Eu vejo credibilidade, mas eu vejo também que ela tá um pouquinho apagadinha, assim. Acho que ela tem que se agarrar um pouco mais no que ela tem interno, que é muito forte. Que bom! E se alegrar, assim, enfim. Acordar já no dia com uma coisa muito positiva e saber que ela vai alcançar tudo que ela precisa ali dentro, ali, independentemente do que ela imaginar que for. Muito obrigada pela sua colocação, perfeita. Grande alma, por favor, como que você se sente no campo? A avó da Amanda já tá com sorriso. A mãe da Amanda, perdão, tá com um sorrisinho na cara. Oi. As coisas já estão mais leves aqui, né, gente? O que vocês acham? Eu acho que sim, eu me sinto bem melhor. De vontade de até aparecer agora. Olha que beleza, gente. A grande alma quis chegar junto. Que então, bom. eu sentia que precisava de uma organização. Então, eu estava aqui sentada, organizando coisas, potinhos e ouvindo e vendo vocês. Olha isso. E aí, o que me deu, assim, um alívio agora. Tipo, parece que tá tudo bem. Que bom, assim. gente. Que beleza. E eu senti vontade de dar um abraço em cada um. Ai, que lindo, gente. Perfeito. A grande alma é isso mesmo. A grande alma, ela chega no campo com os braços assim, ó, bem abertos, abençoando cada cantinho dessa constelação. A grande alma tem esse papel mesmo, dá força mesmo para o campo. Eu vou colocar aqui no campo também, que eu trouxe, gente, eu senti muito de trazer essa pedra aqui, que a Amanda deve conhecer, ela que trabalha e entende disso. Se você quiser falar um pouquinho dessa pedra para nós, Amanda, fica à vontade. Eu amo essa pedra, é uma perita, que é considerada também um ouro. E ela traz, além de cura, muita prosperidade também. Quer falar um pouquinho para a gente, Amanda? Bom, você já falou tudo. Ela é uma pedra da prosperidade, da abundância, né? Então, ela ajuda também em várias questões de algumas doenças físicas, mentais, emocionais, né? E é um cristal muito assim, da riqueza em si, né? Do dinheiro. Muito legal. E quando eu coloquei a pedra, rapidamente, esse ser que estava deitado, representando a morte do pai, já se levantou. Já teve força para seguir adiante. Porque esse ser estava com bastante medo, angústia e apegado ainda. Então agora ele tem a possibilidade de seguir o seu destino. Tem alguém levantando a mão? Marco Antônio, por favor, se manifeste. Acho que ele estava com a mão erguida já, hein? Pode falar, Marco. Você quer falar? Eu quero falar para a Verônica. Quer falar também? Espera só um minutinho. Vamos ver o Marcos Antônio, que está chamando já faz um tempinho. Vamos ver. Não, eu não chamei, não.
Ah, tá, desculpa, Marcos. Tá com a mãozinha É que o levantada? dele tá levantado. Outro Marcos 2. Beleza. Eu quero parabenizar a Amanda, porque na hora que você levantou a pedrinha, ela já ficou super animada. Eu falei, eu sou cliente, né? Então eu falei, eu gosto de ver vendedor assim. É isso Pra você. mesmo, exatamente. Mas parabéns pra ti. No que faz. Tem que pegar e fazer as coisas que você gosta e adorei o sorrisão que você abriu na hora que ela levantou a pedra para você falar um pouquinho. Aí, ó o cliente ali, ó. Ó o cliente em potencial, Amanda. E a mãe da Amanda, como é que tá agora no campo? Eu tô leve, tô feliz. É assim, as sensações que vieram agora, de que cada coisa tá no seu lugar. Que bom. É uma sensação de saber que a Amanda é capaz, que o que ela manifestar vai dar certo. Tá. É uma leveza mesmo. Sim. E você, Thaís? O que você sente como o trabalho? Olha, eu tô sentindo o campo bem mais leve, eu tô até mais disposição, bateu um cansaço. Ih, que beleza! Aí depois já veio a indisposição, uma vontade de fazer, sabe, as coisas, enfim, de produzir. E outra coisa que eu senti também, eu sinto como se a Amanda tivesse uma capacidade incrível, mas às vezes ela não tem consciência disso, ou até mesmo fica insegura com relação a isso. Uma insegurança, eu sinto muito uma insegurança com relação ao que ela pode entregar. Ela é capaz de entregar, só que essa insegurança que ela sente também atrapalha, porque faz com que ela se bloqueie. É isso que eu sinto. Tá bom. Então eu peço para você, Thaís, que está representando o trabalho, você olhe para Amanda e diga o seguinte: Amanda, você é capaz. Amanda, você é capaz. Você nem imagina a capacidade que você carrega dentro de si. Você nem imagina a capacidade que carrega dentro de si. Existem muitos recursos hoje. Existem muitos recursos hoje. Para que nós possamos divulgar melhor o nosso trabalho. Que nós possamos divulgar o nosso trabalho. E saiba que pode ser um caminho divertido também. E saiba que pode ser um caminho divertido também. Exige, sim, muita responsabilidade. Exige, sim, muita responsabilidade. Mas faça todos os dias o melhor que você consegue fazer. Mas faça todos os dias o melhor que você possa fazer. Isso será o suficiente. Isso será o suficiente. Muito bem. Ai, Marcos, que está representando a Amanda. Você diz agora para o trabalho. Trabalho, eu vejo você. Marcos? O trabalho é o Marcos de Paula? Isso, é você mesmo que está representando a Amanda. Trabalho. Eu trabalho, eu vejo você. Eu trabalho, você eu vejo super você. Importante para mim. Você é super importante para mim. Agora, eu caminho para que o meu caminho se abra. Agora. Eu caminho para que o meu caminho se abra. Eu caminho para que o meu caminho se abra. E eu confio em mim. E eu confio em mim. Porque eu tenho a força do meu pai e da minha mãe. Porque eu tenho a força do meu pai e da minha mãe. E de todos os meus ancestrais. De todos os meus ancestrais. Eu aceito as minhas origens. Eu aceito as minhas origens. As minhas raízes. As minhas raízes. E assim eu me fortaleço dia após dia. E assim eu me fortaleço dias e dias. Isso. Mãe, eu vejo você. Mãe, eu vejo você. Isso. Marcos, eu peço para que você abra os seus braços, expanda o seu coração o máximo que você conseguir e você diz: eu agora aceito a vida. Eu agora aceito a vida. Eu aceito a vida e eu aceito o meu destino. Eu aceito a vida e aceito o meu destino.
Mãe, eu te aceito. Mãe, eu te aceito. Pai, eu te aceito. Pai, eu te aceito. Eu aceito a minha ancestralidade. Eu aceito a minha ancestralidade. Eu aceito a vida que pulsa em mim. Eu aceito a vida que pulsa em mim. E toda a sincronicidade que a vida me permite viver. E toda a sincronicidade que permite a vida me viver. Isso. Eu agora respeito a vida. Eu agora respeito a vida. E todos que vieram antes de mim. E todos os que vieram antes de mim. Pois eu sou pequena. Pois eu sou pequena. E todos que vieram antes são grandes. E todos os que vieram antes são grandes. Eu peço agora para você fazer uma reverência. Uma reverência diante de todos os seus ancestrais. E também uma reverência para toda a sabedoria e os conhecimentos milenares que vieram antes. Isso. Você pode abaixar um pouquinho a sua cabeça, colocar as suas mãos na frente e fazer uma reverência. Amanda, se você sentir em fazer uma reverência também para sua mãe, para os seus ancestrais e para todos os saberes milenares que estão no seu trabalho, eu recomendo que você faça. A reverência, ela é um símbolo de humildade. A humildade é muito importante no nosso caminho, de entender que somos eternos aprendizes e que quem veio antes de nós merece muito respeito mesmo. Eu agora gostaria de ouvir a opinião e o que está acontecendo com o dinheiro. Su, como que você se sente como dinheiro? Quando o cliente começou a falar, eu comecei a sentir uma coceira. Começou a pensar, braço, perna, uma sensação. Quando o trabalho falou, eu comecei a sentir um alívio, sabe, um relaxamento no corpo. Quando o Marcos, o representante da Amanda, falou com o trabalho, aí sim que eu relaxei mais ainda. E a coceira, a sensação que eu estava sentindo, passou. Que maravilhoso. Quando eu coloquei essa pedra perita, como que você se sentiu? Eu senti como se tivesse clareado tudo, assim, sabe? Uma confiança. Sim. Do centro do peito. Que bom. Como que você, dinheiro, percebe o Marcos de Paula que está representando o cliente? Você gosta dele? Você acha que é uma pessoa interessante? Tem vontade de dar um abraço nele? O que você sente ali? Uma coisa boa. Uma coisa boa. Muito bem. Uma coisa boa, sim. Perfeito. E você, Marcos, que está representando a Amanda, como que você se sente quando você olha para o cliente? Você acha que é uma coisa legal? Você se sente pertencente, próxima do seu cliente? Como que você se sente? Sim, sinto. Uma afinidade? Sim. Perfeito. Muito bem, gente. Muito bem. Muito bem mesmo. E você, Amanda? Como que você está se sentindo agora? Você entrou de um jeito hoje na constelação e como que você está agora depois da constelação? Estamos encerrando já, pessoal. Nossa, muito forte. Chorei horrores aqui. Faz parte. Limpeza. Chorei horrores. Mas assim, gostei demais. É só gratidão. Tô me sentindo bem agora, bem melhor.
Eu tinha chorado bastante já durante o dia, estava bem, um dia não muito legal. Então, agora depois da constelação, assim, eu tô me sentindo bem melhor, vou dormir em paz hoje. Só gratidão mesmo, muita coisa assim que bateu, sabe? Essa questão da mãe ali, a Cíntia que representou minha mãe, nossa, bem as Olha a duas carinha da mãe, gente. Olha a carinha da mãe com esse sorriso. Fala muita coisa, né? Fala muita coisa. essa coisa de dor nas costas aí que vários sentiram, dor nas costas, né? A minha mãe também tá com dores nas costas e na nuca, no pescoço, já tem 2 semanas e não passa. Já deu uma amenizada, mas tá, né, ainda tá com dor, tá assim, sentindo incomodada, mas bateu muita coisa. Essa dor nas costas que o pessoal sentiu aí tem tudo a ver com o que tá acontecendo. Sim. Gente, eu senti de fazer mais um movimento aqui. Calma aí. O Marcos, que é o cliente, eu quero que você diga para o trabalho, que é a Thaís. Eu vejo você. Eu vejo você. Você é muito legal. Você é muito legal. Quero muito estar mais próximo de você. Quero muito estar mais próximo de você. Me dê abertura para isso. Me dê abertura para isso. Me chame. Me chame. Muito bem. Como que você se sente, Thaís? Você se sente orgulhosa agora do seu trabalho? Tipo, opa, agora eu gostei. Sim, deu até vontade de dar um abraço nele. Que bom! Isso é ótimo! Um ótimo movimento. Marcos, que está representando a Amanda. Você se identifica com a história da Amanda? Você como artista também autônomo? Sim. Sim? Tá. Todas as pessoas que trabalharam aqui no campo da constelação, vocês também são trabalhados em algum nível, tá? Observem agora a vida de vocês, a partir de agora, tá bom, amados? Gente, que delícia estar com vocês. Amei, amei, quero mais. Eu vou fazer agora uma oração, tá bom? De encerramento. Amanda, um abraço para ti, de coração com coração. Um abraço para todos vocês que estiverem aqui comigo hoje. Amanda, que você seja abençoada, que as pessoas que estão prontas para receber o seu trabalho, que elas cheguem para você naturalmente, que seja leve, que seja fluido. E você merece ser muito feliz, muito mesmo. Tô até vendo a Amanda com 800 mil seguidores no Instagram, gente. Vai ficar famosa, vai ficar metida, não vai ficar metida não, hein, Amanda? Ó. Não, não vou não, nunca fui, fica tranquila. Gratidão, muita gratidão, do fundo do meu coração mesmo, gratidão total, muita gratidão. Agora, deixamos no campo o que é do campo e seguimos para nossa vida com apenas o que é nosso. Ok? Fechem seus olhinhos, se conectem com a respiração de vocês, observe como vocês entraram no campo e como vocês estão saindo também do campo. Isso importa muito. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandarem mensagens, para a gente conversar a respeito, tá bom? Fiquem à vontade, gente. Agradecemos a vida que nos guia, aos nossos anjos que nos amparam, aos nossos ancestrais que permitiram que estivéssemos aqui hoje, a todos os movimentos que se revelaram nesse campo. Todos são vistos, todos importam, todos pertencem. Com amor e respeito, agora fechamos este espaço sagrado, sabendo que os ecos dessa cura continuarão a trabalhar no tempo certo, no ritmo que a alma precisa. Honramos o que foi visto, abençoamos o que foi transformado. E entregamos agora ao mistério o que ainda não pode ser compreendido. Com gratidão,
devolvemos os papéis, liberamos os destinos que não nos pertencem e nos reconectamos com o nosso lugar legítimo de pertencimento no sistema familiar e também no mundo. E nos reconectamos com o nosso amor próprio, a nossa alegria de viver, na grande teia da existência. Que cada coração saia mais leve, mais inteiro e ainda mais vivo. Que o amor siga fluindo, assim como os rios fluem. Que a paz se estabeleça e que a vida continue com força e com muitas bênçãos. Que assim seja e assim já é. Meus amores, se cuidem, bom descanso e até a próxima. Semana que vem tem mais, hein? Gratidão, Vê. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite.